Vamos lá, pessoal. Mudei aqui de lugar para ver a internet aqui, que hoje não está super ao nosso favor. Vamos entrando, pessoal. Boa noite a todos vocês. Quem está me vendo, quem está me ouvindo, me fala oi aqui para ver se vocês estão aqui comigo hoje. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos vocês. Acho que agora vai continuar, a gente vai aí firme e forte com vocês. Vamos lá. Agora acho que foi aqui. Quem tá me ouvindo, quem tá me vendo, me fala, estou te ouvindo, Roberta, só para eu ver aqui, a gente não ficar falando sozinho. Tava fazendo uma outra transmissão e caiu, a gente voltou aqui, por isso o atraso, tá bom? Então vamos lá agora, que acho que vocês estão entrando aqui, que eu tô vendo vocês. E lembrando que a gente não desiste, se cair a internet, a gente volta aqui, a gente vai falar de um assunto muito bacana, que é sobre a questão do porquê que algumas pessoas não têm essa questão de se curar, de melhorar de uma dor, melhorar de um processo de ansiedade, uma depressão, seja o sintoma que você tem, mesmo uma dor emocional, uma dor física também. A gente vai falar de dores crônicas aqui, porque que muitas vezes acontece a pessoa melhorar e depois piorar essa dor, né? E muitas vezes acontece assim, se você teve uma dor por muito tempo também e toma remédios por muito tempo, a gente vai falar disso aqui hoje, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Espero que vocês estejam aqui me ouvindo melhor, aqui me vendo, para a gente falar sobre essa questão da questão de não saber, não conseguir se curar e por que que isso acontece, tá? Eu não tô conseguindo ver vocês aqui ainda, mas eu espero que a internet agora segure. Tô vendo que tá caindo a internet voltando por causa da chuva que deu forte aqui na cidade. Eu espero que a internet suporte aí a gente, mas se cair a gente retorna aqui de novo, tá bom? Quem tá aí, quem tá me acompanhando aqui, quem já me acompanha, só coloca eu para saber se tem alguém novo aqui, se tem alguém diferente, se tem aluninhos aqui, inclusive. E também, para quem não me conhece, só para me apresentar aqui, eu já ajudei as pessoas, muitas pessoas, né? Eu trabalhei em clínica durante mais de 10 anos a saírem de crise, de depressão, de ansiedade e dores crônicas através de exercícios e técnicas naturais e hoje através de treinamentos que a gente dá no Brasil e também treinamentos que a gente pega pessoas de fora do Brasil. Então a gente vai passar aqui para vocês sobre a questão de por que algumas pessoas não conseguem melhorar um sintoma. E se você já teve um sintoma por muito tempo também, uma dor que fica ali insistindo em continuar, a gente vai passar para vocês aqui como que a gente pode reverter essa questão, né? E por que que isso está acontecendo. Avaliar num olhar mais clínico e ao mesmo tempo num olhar que você possa se ajudar, né? Porque às vezes você está indo em médico, tomando remédio e mesmo assim a dor piora, mesmo assim a dor volta. Quem já teve, quem tem sintomas sabe que uma dor vai e volta, né? Então, vamos lá. A gente vai falar aqui a questão, primeiro, vários passos, tá? Inclusive, a gente vai falar 2 passos principais aqui, justamente para você avaliar, para você se avaliar. Agora sim, eu tô vendo vocês aqui. Maravilha! Boa noite, pessoal. Agora que apareceu aqui, vocês, eu acho que estava com algum delay aqui. Tô vendo joinhas. Maravilha! Que bom que vocês estão aí comigo. Agora que eu consigo ver aqui vocês, todo mundo mandando boa noite, que eu não estava conseguindo ver aqui vocês. Muito bom. Lembrando, pessoal, quem quiser compartilhar, tá, essa live, esse ao vivo aqui, a gente vai falar sobre essas questões. Fiquem super à vontade para ajudar, às vezes, a outra pessoa que está na sua página. Essa pessoa também tem essa possibilidade de assistir essa live quando você compartilha na sua página, tá bom? Então, vamos lá, né? Desculpem aí a questão da internet, tá? Às vezes acontecem uns imprevistos assim, mas a gente é firme e forte, vai e volta e entra aqui. E se eu cair, a gente vai estar juntos nessa aqui de novo. Tem gente de todo lugar do Brasil. Quem é aluninho aí, eu tô vendo. Tem gente de Manaus. Tem gente de todo local aqui. E às vezes acontece de dar essa paralisada aqui, quando também tem muita gente, já aconteceu, de cair a transmissão, né? Isso pode acontecer aqui, tá bom? Então, vamos lá.
Primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre uma avaliação. E essa avaliação é uma pergunta, na verdade, para você, justamente a gente começar a entrar nesse processo, para a gente avaliar a questão, porque que muitas vezes você não melhora da forma que você quer melhorar. Seja dores crônicas, ou depressão, uma ansiedade, um sintoma que você tem por muito tempo e ele vai e volta, uma crise de pânico, por exemplo, também. E quem não conhece a minha história sabe que eu já vivenciei essas questões, eu já passei por isso, já tive crise de depressão há muito tempo atrás, já tive crises de pânico fortíssimas e sabem que eu já passei por isso e isso também me ajuda, me inspira a ajudar as outras pessoas que já tiveram isso, porque eu sei como que é ter depressão e como que é ter crise de pânico, tá bom? Quem tá, Luninha, Iaide, Dora, seja muito bem-vindo todos vocês. Aqui, as perguntas eu não tô conseguindo ver 100%, tá? Eu acho que acaba sendo aqui um pouco a internet, mas então vou passar o conteúdo aqui, quando atualizar a página eu vejo vocês. Vamos lá então. O primeiro fator. A primeira questão que a gente tem que avaliar nesse caso é o seguinte: o local que você vive hoje, o ambiente que você tá, as pessoas que você anda à sua volta, o seu trabalho, o seu ambiente, são locais agradáveis de se estar? São locais que você se sente bem? Porque onde fica o seu local é justamente o local, ele pode reativar memórias negativas. E isso aqui que eu estou falando é um dos fatores chaves importantes sobre saúde e por que muitas vezes volta o sintoma. E tem outras questões que a gente vai abordar aqui, mas esse é o primeiro fator que algumas pessoas não levam em conta. Muitas vezes é comum, por exemplo, você tomar um remédio, às vezes você fazer uma terapia e você está num ambiente de desarmonia entre seu marido ou a sua mulher, você está em desarmonia com o seu filho, desarmonia com o seu trabalho, desarmonia com situações na sua vida, que isso podem ser gatilhos, fatores que vão reativar a sua dor. E para quem me acompanha aqui sabe que o processo de uma dor física pode vir e normalmente está ligado a um processo emocional. E emocional não é simplesmente psicológico, tá? Quem está me acompanhando pela primeira vez aqui, quando eu falo emocional, é um fator associado a uma vivência que você teve, que pode ter sido lá na sua gestação, na sua infância, até agora na idade adulta, que você não resolveu 100% aquela situação e o seu corpo armazena memórias, né, resquícios, recidivos, porque você não resolveu. É como se ele ancorasse, é como se ele guardasse numa caixinha aquela situação que marcou emocionalmente para você. E quando essa caixinha ali está guardada, e quanto mais intenso for essa emoção, mais fundo vai estar, mais lá no fundo vai estar guardada. E aí o que acontece? Quando você revivencia uma situação parecida, aquela memória que está lá no fundo guardada nessa caixinha, ela reativa, ela vem com tudo. E aí você pode ter uma outra crise, um outro sintoma. É dessa forma, né, nessa forma que eu estou passando aqui para vocês, que ocorrem as famosas crises, as famosas dores recorrentes. Tá bom? Então, nesse processo, a gente tem que avaliar, em primeiro lugar, né, se você está fazendo um tratamento hoje, se você está tratando com remédios, ou mesmo fazendo algum tratamento, não adianta nada a gente pegar e a gente se arrumar, né, se a gente vai lá e trata, toma remédio, se a gente está vivendo num ambiente que volta para aquelas memórias se reativarem. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm dor de cabeça, e essa dor de cabeça, ela se reativa, por exemplo, quando ela vai trabalhar, ou ela se reativa quando ela acorda. E isso tem relação com a vivência dela, como que ela encara acordar de manhã e ir trabalhar. Então a gente sabe, quem também assiste os vídeos no YouTube, os vídeos que eu posto aqui no Facebook, que dor de cabeça tem uma série relacionada com processos de medos, né? Um dos processos acaba sendo associado aos medos. Medos do que está por vir, medo de não dar conta, medo de não conseguir, medo de enfrentamento. Tem outros fatores, mas só para dar um exemplo para vocês. Então, nesse processo, avaliar aonde você vive,
qual ambiente que você frequenta, as pessoas que você está à sua volta, se são ambientes que estão trazendo um bem-estar para você, ou se existe a possibilidade desse ambiente reativar essa dor. Porque o remédio, ele é um analgésico, ele anestesia aquele momento, né, até passar o tempo do remédio, se for um analgésico, se for um anti-inflamatório. Só que depois que passa o efeito do remédio, você tende a retornar ao processo, porque a memória, a causa ainda está lá. E a causa, muitas vezes, que as pessoas não têm essa consciência, pode estar no ambiente que você vive. Pode ser uma desarmonia com algumas pessoas à sua volta, e é um caso específico. E quando você não identifica, pode ser que essa dor retorne, tá? Então, por isso que é importante você avaliar o local onde você tá bom? E outra coisa também, pessoal, nesses 10 anos, né, de atendimento clínico e treinamento que eu falei para vocês, com os meus alunos, que inclusive estão aqui também, existem 3 perguntas matadoras, 3 perguntas para a gente começar a descobrir o nosso sintoma, tá? E eu vou passar essas perguntas aqui para vocês. Então, se vocês quiserem anotar, pegar um caderno, pegar um papel, para vocês realmente aprofundarem. Essas perguntas eu fiz na primeira avaliação, durante anos de consulta, eram as primeiras perguntas que eu fazia no consultório, tá? Eu vou passar essas perguntas aqui para vocês realmente olharem uma outra visão essa questão do sintoma que muitas vezes volta, para vocês começarem a trabalhar essa questão, tá? Então, primeira coisa, seu sintoma tem uma causa, tá? A questão de não ter melhorado é porque muito provavelmente você não foi na raiz, você não descobriu. E essas 3 perguntas vão te ajudar justamente neste fator. Então, vamos lá. Aqui as 3 perguntas. Eu ainda não tô conseguindo ver, tá? Eu só tô vendo os joinhas de vocês, os coraçõezinhos, mas eu não consigo ver aqui o chat, infelizmente. Então, me perdoem vocês se eu não tô interagindo muito com vocês, é porque eu não estou vendo as respostas de vocês aqui. Aí só quando eu desligar aqui que eu vou conseguir ver aqui as perguntas, o que vocês falaram, tá? Normalmente eu vejo aqui, eu tô falando e vejo, mas hoje eu não tô vendo nada. E a gente tá falando aqui, tô falando com vocês, mas eu não tô conseguindo interagir aqui com vocês, talvez por causa da internet, tá bom? Mas não é porque eu não tô dando atenção para vocês, não. Só para ficar claro aqui que eu não tô conseguindo ver, tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho 3 perguntas aqui que eu vou passar para vocês para ajudar vocês. A primeira pergunta aqui é o seguinte: a sua dor ou o seu sintoma apareceu numa fase de estresse ou você não consegue ligar a fatores estressantes? Então, essa primeira perguntinha simples, básica, que resolve muita questão. Quando você teve o início do sintoma, né, ou mesmo quando aparece, esse sintoma que aparece, seja uma depressão, uma ansiedade, uma dor no corpo, seja uma alergia, o sintoma que você tem é um sintoma que apareceu numa fase de estresse emocional, numa fase que você estava passando por alguma situação, ou você não consegue ligar esses fatos. Então, eu quero que você realmente analise aí com você quando que apareceu esse sintoma, tá? Se foi numa fase de estresse, se foi numa fase de separação, se foi numa fase de pós-estresse. Então, primeira coisa, analise esse fator, tá bom? Porque muitas das dores, principalmente inflamação, elas aparecem na fase pós-estresse ou mesmo numa fase, por exemplo, numa alergia, aparece na fase que você está vivenciando o estresse. Crise de pânico, crise de ansiedade, na fase que você está vivendo o estresse. Depressão pode ser tanto na fase que você está no seu estresse, quanto numa fase pós-estresse. Por isso que eu quero que vocês avaliem quando que é a fase que apareceu o sintoma de cada um de vocês, tá? A segunda pergunta aqui é o seguinte: quando esse sintoma que você tem, ele volta, né? Quais são as variáveis desse sintoma? Esse sintoma aparece, por exemplo, ele piora quando faz frio, quando chove, quando faz calor, né? Qual é a hora do dia que esse sintoma aparece? Se eu estiver falando rápido aqui, eu vou repetir só para vocês acompanharem. Então, pensem num sintoma de vocês, né, específico, e eu quero que vocês respondam a seguinte pergunta: quando esse sintoma retorna?
quando você está, por exemplo, quais são as variáveis? Frio, calor, que é a temperatura, é uma fase de estresse, que pode ser, qual a hora do dia? Piora de manhã, piora à tarde, piora à noite, na hora de dormir, o tempo todo. Então anotem, porque isso é o que? É um sinal que o seu corpo está te dando que nós precisamos tomar atenção para a gente saber, para a gente começar a associar esse sintoma com a questão que está acontecendo na nossa vida, porque nenhum sintoma aparece do nada, tá, gente? Nenhum sintoma simplesmente explode do nada, à toa. Esse sintoma que apareceu simplesmente invadiu meu corpo e meu corpo recorreu como se fossem células que estão ali me prejudicando. Não, não é nada disso. Os sintomas hoje a gente já sabe, é comprovado através da epigenética, de que você realmente tem fatores pré-determinantes, fatores emocionais, psíquicos e somáticos que vão gerar um processo no seu organismo. Então, por isso que a gente está fazendo essas perguntas aqui, tá bom? E essas perguntas justamente que a gente consegue identificar as questões. E a terceira pergunta aqui para vocês é: quando você está com esse sintoma, quais são as emoções que você sente naquele momento? Vamos supor que você está com insônia, né? Vamos supor que você está com uma insônia ou que você está num desânimo. Quais são as emoções que aparecem para você? E se for, por exemplo, mesmo uma alergia, quais são os sintomas emocionais que aparecem quando você está se coçando, quando você está no processo da alergia maior? Sempre tem uma emoção, pode ser irritabilidade, pode ser desânimo. Quem está com dor de cabeça, tem uns tem vontade de bater a cabeça na parede, outros têm vontade de ficar quietinho no quarto. E cada sintoma, cada emoção que vocês sentem tem um porquê, que pode ser uma sensação de que você quer amenizar a situação. O seu corpo ele é sábio. E quando a gente ouve essas emoções, esse comportamento, essa linguagem do nosso corpo, nós conseguimos compreender melhor o que está passando pela gente. A gente consegue resolver. Porque não adianta a gente ficar ali, nossa, o que está acontecendo comigo? E você simplesmente não, respeitar o seu corpo. Então, neste momento, é importante o que você sente no momento que você está com o seu sintoma, tá? Lembrando aqui que eu não consigo ver vocês, tá? E ainda parou, eu só vejo algumas pessoas que entraram aqui, vejo que a sala tá cheia aqui, mas não consigo ver o comentário de vocês aqui, infelizmente. Então, pessoal, vou repetir as 3 perguntas, tá? Rapidinho, só para quem não acompanhou. Então, primeira, se sua dor, o seu sintoma, apareceu numa fase de estresse? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, quando essa dor ou esse processo, esse sintoma emocional ou físico, ele retorna? Quais são as variantes? Anota aí, minha variante é o frio, é o calor, é a temperatura, é o horário do dia, é de 15 em 15 dias, qual que é a frequência da dor ou a frequência do seu sintoma. E a terceira pergunta é quais são as emoções envolvidas no momento que você está com o sintoma. O que você sente além da dor? Qual que é a sensação? O que você tem vontade de fazer? Né? Seja uma dor física ou uma emocional que você realmente tem todos os dias. O que você sente dentro de você quando você está com aquele sintoma? Tá? O nosso corpo, gente, eles têm várias camadas, tá? Então, é como se fosse uma cebola, como eu falei, aquelas gavetinhas. E eu quero que você imagine essa cebola para você começar a compreender como que funciona o seu processo no corpo. Essa cebola tem várias camadas. É assim que funciona o nosso corpo, é assim que funciona quando nós aplicamos uma técnica de complemento, uma técnica de autocura. E essas camadas, a gente consegue atingir a camada física, a camada mental, a camada emocional, e algumas técnicas conseguem trabalhar a camada espiritual, que nós temos, nós seres humanos. Então, se a gente não for a fundo, nós podemos ter recidivas dessas memórias. Muitas vezes, por exemplo, um medicamento, um analgésico, trabalha a memória do quê? A memória física. Às vezes, uma questão, por exemplo, um anti-inflamatório também atua na camada física. Já um antidepressivo, ele pode também atuar na memória física e emocional. E também tem vários sintomas de remédios, né, efeitos colaterais, muitas vezes indesejados, que acabam pegando no mental. Então, essas são as camadas de acordo com o tratamento que você vai, com a técnica natural que você utiliza. E nós temos também
uma outra questão que muitas vezes camufla a situação, porque nós acreditamos, muitas pessoas caem na ilusão de que o medicamento, quando você toma um medicamento, está tudo resolvido. Eu não preciso olhar para o relacionamento desarmonioso com o meu marido, com a minha filha, com a minha mãe, com a minha avó, com os meus irmãos. Eu não preciso olhar nada. E isso que é um erro enorme que as pessoas fazem. Porque a sua vida, o seu corpo, é o que? É um sintoma do que está acontecendo fora de você. Então, o seu corpo é um reflexo de como está a sua vida no externo. E quando você simplesmente só toma um remédio sem avaliar você, sem cuidar de você, muitas vezes você cai nessa armadilha, nessa ilusão que eu acabei de falar. Então, não é bem assim, né? Vocês viram um exemplo que eu dei para vocês aqui. E isso é muito importante vocês tomarem essa consciência, tá? E nós temos uma quarta pergunta, que foram 3, nós temos uma quarta pergunta ainda mais importante aqui para vocês, que é se você usa o seu sintoma para dar justificativas para você mesmo. E o que isso quer dizer, Roberta? Significa o seguinte: se o seu sintoma te ajuda de alguma forma. Vamos supor que você tem uma crise de pânico, ou se você tem um processo de depressão, ou mesmo uma dor. Se esse sintoma que você tem, ele serve para te ajudar de alguma forma. Se você está com dor, estou dando só um exemplo, quero que vocês realmente entrem a fundo dentro de vocês, porque quando a gente não entra a fundo com as nossas emoções, é muito difícil a gente conseguir resolver, assim como qualquer coisa na nossa vida. Se a gente não for a fundo e investigar, nós dificilmente conseguimos lidar com a situação e resolver 100%. Tá? Então eu quero que vocês analisem se vocês, de alguma forma, vocês já utilizaram o sintoma que vocês tiveram ao favor de vocês. Vou dar um exemplo, um compromisso que você assumiu e você não foi por causa da dor, ou alguma situação que você, por exemplo, quando você está com dor, você é bem recepcionado pelo seu marido, pelas pessoas à sua volta. Você sente mais carinho com as pessoas à sua volta quando você está com essa dor. Se tem alguma questão, por exemplo, numa crise de pânico, se isso te auxilia a não enfrentar situações na sua vida que você não gostaria de enfrentar. E eu quero que você faça justamente essa reflexão, se existe algum resquício, por mínimo que seja, dessa situação. Tá? Que isso, o quê? Quanto mais a gente analisar e nos conhecer, mais fácil fica de lidar. Às vezes é um ponto cego que algumas pessoas têm. Então, eu já atendi muitas pessoas e eu já tive situações, tanto com alunos em consultório, que a pessoa não melhorava de jeito nenhum. E isso acontecia, na verdade, mesmo com as memórias todas liberadas, mesmo com o tratamento super certinho, mas, na verdade, a pessoa, no fundo, se a gente melhorasse o sintoma dela, muitas vezes ela não conseguia sobreviver, porque ela queria o quê? Ela queria o amor, ela queria o aconchego, ela queria a atenção que aquele sintoma gerava para ela. Então, é só para a gente não entrar nesse obstáculo, nesse gatilho de autossabotagem, porque eu tenho certeza que vocês que estão aqui, com certeza vocês querem melhorar. Então, por isso que a gente tem que encarar esses fatores e saber que nós podemos ter atenção, né? Nós merecemos atenção, nós merecemos ser felizes da melhor forma possível e manifestando a nossa capacidade máxima. Então, é importante a gente tomar essa consciência aqui e ouvir o sinal que o seu corpo está dando para você, tá? Então, tratar o seu sintoma, quando você tem um sintoma, olhe ele como uma graça. Literalmente uma graça. Veja o seu sintoma como um sinal, como um bem para você. Porque vocês imaginem, vamos supor um exemplo aqui, de você estar dirigindo um carro e de repente o seu carro gera um barulho horrível e se imagina e vai explodir o motor, né? Se vai acontecer alguma coisa, você está na estrada, imagina se seu carro não gerasse esse barulho, não gerasse toda essa situação para você olhar o que está acontecendo com o seu carro e você parar e consertar. É a mesma coisa no nosso corpo. Então, nós temos que ter graça ao sintoma que ele que está manifestando no nosso corpo. Seja uma dor, seja um processo, mesmo que você tenha dor crônica, eu sei que não é fácil, né? Dor crônica, não é fácil ter depressão anos e anos, mas é um sinal que algo precisa ser corrigido, que algo precisa ser mexido dentro de você, assim como um carro. Então,
por isso que nós precisamos lidar, aí começar a olhar com uma outra visão, além, porque nessa visão vocês perceberam que quando a gente se limita nessas questões sobre saúde física, né, não levando para o emocional, nós não conseguimos tratar realmente a questão, tá? Então, quero que vocês analisem essas 4 perguntinhas que eu fiz aqui. E eu tenho certeza que muitos de vocês que estão aí conseguiram já ter vários insights sobre os porquês que vocês estão, muitas vezes, nesse processo que melhora e não melhora, tá? E aí vocês conseguem dar mais atenção a essa situação. Existem algumas técnicas, algumas questões a mais que a gente pode passar em outras lives. E também nós vamos ter agora a terceira semana da saúde integral, que a gente debate, a gente discute, a gente fala mais a fundo sobre essas questões do nosso corpo, para quem tem ansiedade, para quem tem síndrome do pânico, para quem tem dores, assim como eu já tive todas essas questões, a gente vai trabalhar mais a fundo. E é uma semana 100% online, 100% gratuito, que vai ser do dia 6 ao dia 13 de fevereiro. E quem quiser se inscrever, é totalmente inédito, a gente está com vários conteúdos novos, várias técnicas que a gente disponibiliza durante essa semana e vocês podem acompanhar. Tá? Então, tem muitos alunos aqui, tem muitos pacientes que também já fizeram, né? São alunos do Saúde Integral, para que é um treinamento fechado que você pode fazer mais à frente, mas a semana é totalmente gratuita para vocês acompanharem e pelo menos terem benefício. A gente teve muitos resultados o ano passado com pessoas que fizeram as técnicas que a gente disponibilizou gratuitamente para vocês e a gente quer esse mesmo benefício para todos. Então, vão ter várias técnicas inéditas e vocês podem se inscrever através aqui do nosso link que a gente colocou aqui em cima para você participar e saber mais a fundo também a respeito destas questões que a gente passou aqui. A gente vai estar sempre em live, a gente vai estar sempre interagindo aqui e eu quero que vocês também divulguem para as pessoas a volta de vocês para aproveitarem também essa semana, né? Muita gente me pergunta, Roberta, você tem atendimento clínico, né? E essa foi uma forma justamente de, já que a agenda é 1 por 1, não dá para a gente atender todas as pessoas, as mais de 150 mil que acompanharam ano passado, é uma forma de a gente conseguir beneficiar cada um de vocês, né? Em tempo ali real, todos nós juntos, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que a transmissão aqui tenha dado certo. E se vocês tiverem alguma questão, algumas perguntas, eu não estou conseguindo ver aqui as perguntas de vocês, deixa as perguntas que aí eu vejo, depois a gente vai fazendo lives respondendo as perguntas de vocês, tá bom? Obrigada pelo carinho de vocês, pela atenção e aproveitem aí também para se cadastrar e fazer essas 3, 4 perguntas que eu passei para vocês, que é crucial se você realmente quer melhorar e eu tenho certeza que você quer, tá bom? Um grande abraço, fique com Deus, boa noite a todos vocês. Tchau, tchau, pessoal!